Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, sábado, nossa reflexão está no livro de Salmos. Hoje, Salmo 37, versículo de 1 a 7. Então, versículos 1 a 7 do Salmo 37. E eles dizem o seguinte: Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha medo dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Amém. Bom, meus queridos, um salmo de Davi, e um salmo muito bacana, como todos, né? Como toda a Bíblia. E esse salmo aqui, pelo menos, né? Esses versículos que a gente separou, ele trata aqui, né, Davi trata da gente não se preocupar, né, com o sucesso dos outros, né, porque muitas vezes, né, querendo ou não, muitas vezes a gente se compara com as outras pessoas, né, e muitas vezes isso né, para mim eu tenho como até normal, né. A gente não devia, mas a gente acaba fazendo isso, né? Acaba sendo normal da gente se comparar. Puxa, né? Fulano, a gente também acha que sabe tudo, né? Da vida dos outros. Então a gente pensa, puxa, fulano ali, por exemplo, né? Troca de carro todo ano, toda hora tá com um carro novo, toda hora tá viajando, caramba, e eu que faço tudo certinho, né? Eu que sou temente a Deus, que sou obediente a Deus, eu que vou na igreja, eu que faço as coisas certas, que procuro sempre fazer as coisas certas, estou aqui sempre na pindaíba, e o dinheiro nunca dá, e estou com esse carro velho. A gente, muitas vezes, né, a gente pensa isso, né? Graças a Deus, a gente vai cada vez mais se afastando desses pensamentos, mas, né, de repente ainda vem, né, alguma coisa desse tipo. E aqui justamente Davi trata disso, né, para a gente não ficar preocupado ou ficar aborrecido, né, porque fulano, ciclano tem aparentemente mais do que a gente, às vezes até é mais feliz do que a gente, né, mas eles não têm uma base, né, para manter as coisas assim, né? Como ele diz aqui, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Por quê? Porque eles não têm a base, e a base nossa, né? A base nossa é Deus, a base nossa é Jesus, a base nossa é o amor, né? E essas pessoas, muitas vezes, não têm nada disso, né? A gente não sabe, né? Como eu disse no começo, às vezes a gente acha que sabe. Fulano trabalha em tal lugar, então ele deve ganhar X, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe quanto a pessoa ganha, se a pessoa trabalha só naquele lugar, se a pessoa tem 2 empregos, se a pessoa recebeu uma herança, a gente não sabe nada disso, mas a gente muitas vezes se incomoda, né? Acho que a palavra certa é essa, a gente se incomoda, não é a gente se preocupa, a gente se incomoda com o sucesso de outras pessoas, e a gente tem mais que se alegrar com o sucesso dos outros, não se incomodar. Então, se um incômodo nos atingir, que seja um incômodo de gratidão a Deus, de pensar, puxa, olha o fulano, daí,
caramba, né, graças a Deus, Deus abençoe, Deus continue abençoando ele, trocou de carro, viajou, nossa, que bacana, dessa maneira, porque a gente não sabe o que a pessoa passa, a gente não sabe o que a pessoa faz, né, para conseguir as coisas, a gente não sabe. E muitas vezes a pessoa não tem realmente uma base sólida, muitas vezes aquilo é passageiro, muitas vezes, se a gente for acompanhar realmente a vida da pessoa, daí a gente vai ver que dali um pouco a pessoa perdeu tudo, a pessoa começou do zero de novo. A gente não sabe, né? Só Deus que sabe o amanhã, só Deus que sabe o passado, só Deus que sabe o presente. A gente não sabe nada, a gente fica muitas vezes, né, se iludindo, muitas vezes se enganando, né, nos enganando a nós mesmos com pensamentos errados. Então, queridos, que a gente faça aqui como Davi, né, está dizendo aqui nesses versículos, que a gente não se incomode, né, com o sucesso dos outros, que a gente entregue o nosso caminho a Deus, né, que a gente espere no Senhor pelas coisas que têm que ser nossas. O que tiver que ser nosso, será, né, ninguém vai tirar. O que não tiver que ser também, não será, né? É Deus que sabe, é Deus que sabe. Ele deixará claro como alvorada que você é justo. Deus sabe que você é justo. Deus sabe que você é inocente. Então a gente tem que se formos nos preocupar com alguma coisa, temos que nos preocupar com o que Deus pensa da gente, né? E não nos incomodarmos com o sucesso dos outros. Deixe cada um na sua. Descanse no Senhor e aguarde com Ele com paciência, né? Aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, né? Então, é claro, né, maldade a gente quer distância, e de pessoas que fazem coisas erradas para alcançar o sucesso também, né? Queremos distância. Então, queridos, né, hoje, nesse sábado, que a gente pare um pouquinho, que a gente reflita sobre isso, né? Sobre a gente confiar em Deus, sobre a gente entregar nossos caminhos ao Senhor, sobre a gente esperar nele e sobre a base, né? Que é essa base que nós temos, que é Deus, que é Jesus, que é o amor, que é a bondade, que é a honestidade, né? Que é a retidão, que é a obediência a Deus, que é o temor a Deus. E isso sim tem valor, né? As outras coisas não têm valor, né? E o carro novo, e casa na praia, isso não tem valor nenhum. Para Deus não tem valor nenhum. E daí eu pergunto, e você quer agradar a quem? A Deus ou aos homens? Né? Você se preocupa, né? Você se incomoda com o que os outros vão pensar de você ou com o que Deus vai pensar de você, né? A sua vida, você vive o seu dia a dia para os outros ou para Deus, né? Então deixe os outros para lá, deixe os outros para lá e traga Deus cada vez mais para a sua vida. É assim que a gente tem que viver, com Deus cada vez mais próximo da gente, com as coisas de Deus cada vez mais importantes na nossa vida e as coisas dos homens, as coisas do mundo cada vez mais distantes. Tá bom, queridos? Então que a gente pare hoje, que a gente reflita sobre isso, né? Como anda a nossa vida, como anda a nossa preocupação, né? Como anda os nossos caminhos, né? Estamos realmente fixados em Deus, em Jesus, ou estamos fixados no vizinho, né? No colega de serviço, né? Não, né? Vamos parar com isso, né? Nosso foco é Deus, nosso foco é Jesus, e que a gente mantenha esse foco e que a gente procure cada vez mais as coisas de Deus, que a gente nos afaste cada vez mais das coisas dos homens, das coisas do mundo, em nome de Jesus. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um sábado abençoado, repleto de bênçãos, de milagres, do agir de Deus cada vez mais presente na nossa vida, em nome de Jesus. Amanhã, queridos, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. E que hoje sejamos melhores do que fomos ontem. Muito obrigado, queridos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, queridos, com Deus.